meus irmãos, neste mês das vocações, nós somos convidados a falar um pouco sobre a vocação matrimonial. É isso mesmo, pessoal. Estaremos reunidos nesse pequeno momento, compartilhando com vocês um pouquinho da nossa experiência enquanto jovens casados, jovens dedicados a esse sacramento tão importante para a nossa igreja, que é o matrimônio. A nossa vocação, ela deve nos levar ao céu, não é isso? A gente deve se doar através da nossa vocação às outras pessoas e, através disso, caminhar para o céu. E no matrimônio não é diferente. O matrimônio, ele deve nos santificar. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade através da decisão de se casar. Por isso é muito importante que os noivos tenham os mesmos objetivos, tenham o mesmo ideal, a mesma fé, para que assim possam viver em unidade, se tornar um só. Com certeza, é a partir daí do sacramento do matrimônio que Deus toma o amor dos noivos e o transforma em sinal e em sua própria presença desse amor divino que é o próprio Cristo que vai se fazer presente nessa relação, nesse sacramento do matrimônio. É a partir daí que os jovens, os noivos, eles vão estar se dedicando a essa missão, a esse chamado, né? Eles recebem esse chamado, dão o seu sim, o seu verdadeiro sim, e vão ser jovens dedicados a esse sacramento do matrimônio. E é muito importante entender que o amor do matrimônio, ele não é um amor de sentimentalismo, aquele amor que a gente imagina de paixão, não é isso. O amor do matrimônio é aquele amor que exige decisão, o amor que decide amar, o amor que tem sacrifício, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Por isso que é tão importante que os noivos estejam preparados e tenham consciência da responsabilidade que se dá a partir dessa decisão, a partir daquele sim que é dado diante de Deus e diante das pessoas. Com certeza, é amar o seu companheiro não segundo os seus desejos, né? Mas sim tratar o amor como o Senhor ama a igreja, abdicando dos seus próprios desejos e seguindo aí os ensinamentos do próprio Cristo Jesus, que nos faz refletir sobre amar a igreja e amar o seu próximo, a sua esposa, o seu esposo, como o próprio Cristo amou a igreja. Exatamente, São Paulo é muito sábio quando ele fala na sua carta aos Efésios que as esposas devem ser submissas aos maridos, assim como a igreja está para Cristo, assim como os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Muitas vezes há interpretações equivocadas desse versículo, dessa reflexão. Mas se nós pararmos para pensar, São Paulo ele compara o amor que deve ser aquele amor de sacrifício, de entrega. Se o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele vai estar disposto a se entregar, a viver um amor de sacrifício. Então, desse modo, a esposa ela deve se doar ao marido, ser submissa, fazer a vontade, assim como o marido também fará isso pela esposa, e haver dessa forma esse amor, essa correspondência como Cristo e a igreja. Com certeza, né? A partir daí que o casal ele vai se transformar, né? Isso, ele vai se transformar um para o outro, sendo ali se transformando em um santuário vivo onde se encontra o próprio Cristo. Exatamente, e a partir disso, a partir do matrimônio se formam as famílias, então os jovens casados, os casais devem ter consciência de estarem abertos à vontade de Deus, aos planos de Deus, aos filhos que Deus queira mandar e educá-los de acordo com a fé católica, a fé cristã, porque isso será cobrado de nós, da nossa responsabilidade. E nós precisamos fazer da nossa casa uma pequena igreja doméstica, onde nós vamos educar as nossas crianças, os nossos filhos para Deus, para viverem vocações santas. O amor do casal no matrimônio, ele recebe a missão de ser reflexo para outras pessoas, né? Nós, enquanto jovens, devemos ser reflexos para outros jovens que querem seguir essa missão, seguir essa vocação tão importante que é o matrimônio. Então, o rosto do esposo ele se enche de alegria e o rosto da esposa também se enche de alegria para com seu companheiro. A partir dali, eles vão compartilhar dos seus momentos,
sejam eles felizes, tristes, mas sempre seguindo os ensinamentos do próprio Cristo, né? Como ele próprio disse e nos ensina a cada dia a seguir os seus ensinamentos. E vale ressaltar que essa decisão faz com que os noivos, o casal, se tornem um só. Isso foi instituído desde a criação. Eu vou ler aqui um versículo que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo é 24, que diz assim: Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Então, a partir do momento em que é decidido dar esse passo, os dois se tornam um, e é algo indissociável. O casamento, ele existe até que a morte separe. Nós precisamos entender que o casamento é um compromisso, um juramento que nós firmamos com o nosso cônjuge e com Deus. E ele foi instituído desde a criação, porque esse versículo ali vem em seguida da criação, quando Deus viu que tudo era bom e criou o homem, mas viu que ele precisava de uma companheira. Então ele deu essa companheira e ele fez com que os dois se tornassem um. E o matrimônio iniciou aí na criação e vive até hoje, e sempre existirá, porque ele é o berço das outras vocações, é de onde vem a vida, de onde se gera vida e pessoas para amarem a Deus. Então esse é o nosso maior objetivo. Com certeza, é no matrimônio que cada um se aceita, né? E se doa ao outro como lugar privilegiado de encontro com o próprio Cristo, né? Cristo está ali presente nesta vocação, neste matrimônio tão importante para a igreja, onde os jovens, os noivos, eles vão estar se dedicando a cada dia, sempre buscando estar na presença de Deus, sempre conversando, compartilhando dos seus momentos para juntos seguirem essa missão, esse chamado tão importante. É isso. E para que o casamento ele possa ter uma base sólida, ele precisa estar fortalecido em Deus. Então, os esposos devem ser um só, marido e mulher devem ser um, mas devem ser um junto com Deus, fazendo a vontade de Deus e o que ele pede para nós. Isso mesmo, pessoal. E olha só, o importante do casamento, do matrimônio, não é a festa, não é a questão de convidados, não é a questão do vestido da noiva, de como o noivo vai se comportar, mas sim o verdadeiro encontro com o amor de Deus, né? Onde o casal ali vai se reunir, ele vai estar reunido verdadeiramente com o próprio Cristo. É isso mesmo. Então, nós estamos aqui para falar da felicidade que é viver essa vocação, apesar de todas as dificuldades, dos sacrifícios, mas vale muito a pena, porque quando se tem Deus, tudo se torna muito belo, muito lindo e muito prazeroso. E nós estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.